Ainda Estou Aqui, novo filme do diretor Walter Salles, surge como uma retratação histórica e contextualização política. Um comentário de época onde o centro de sua trama se foca especificamente no caso da família Paiva, a história do desaparecimento do deputado Rubens Paiva e as consequências de tal ato. Filme que tem causado bastante barulho por parte da crítica e público, e o nosso principal representante no Oscar. Acredito que, tecnicamente falando, tematicamente falando, o filme do Salles ele seja um expoente que acrescenta muito nessa ambientação social, política e histórica, mas também acho que é um filme que vem num contexto atual muito pertinente ao mesmo tempo. Para começar, que filme bem montado que Ainda Estou Aqui é. Nossa, sério. Eu não sei nem por onde começar. Primeiro que isso é uma característica não exclusiva do cinema do Walter Salles propriamente dito, mas uma característica do nosso cinema que é espaço, tempo e paciência. Salles reserva todo o primeiro ato do filme como uma aproximação do público com aquela família. E ele não faz isso de uma forma jogada, sabe? Ele sabe muito bem como separar cada núcleo familiar com muita calma, dando espacialidade para cada um deles, apresentando suas personalidades, seus desejos, suas aflições e medos, ao mesmo tempo que vai contextualizando o telespectador naquela época, naquela ambientação de época, que é reforçada tanto pelo design de produção, como a maneira que Salles hiperestiliza a imagem em alguns momentos, e se utiliza dessa narrativa meio setentista para contar essa história, algo que é muito importante e fundamental em como ele vai articular essa história de alguma forma. Ele tem essa preocupação muito grande com essa ambientalização de época e de como ele vai situar a direção dele nesse período que foi muito complicado, delicado e violento para a história do nosso país. Ele se utiliza muito bem da decupagem para criar situações mundanas de caráter cotidiano que vão se devagando através de uma banalidade bastante consciente e limpa ao mesmo tempo, que ele instaura um senso de urgência de que tem algo de errado nas entrelinhas entre cada uma dessas cenas. E isso vai deixando a gente aflito de uma maneira descomunal. Ele é bastante sutil na forma que ele vai diluindo esse perigo, e a direção ela vai insinuando essa sensação de urgência com os recursos que se tem, seja da edição, seja da montagem ou da própria decupagem, de uma forma bastante cautelosa que somente as pessoas mais atentas vão pescar. Exemplo, quando em determinada cena existe alguns personagens conversando casualmente e você escuta alguns barulhos vindo de fora da casa que comunicam uma iminência na qual os personagens ainda não têm consciência. Outro bom exemplo é quando em uma cena você tem o elenco infantil interagindo entre si numa situação normal, banal, cotidiana. Para então a montagem ela intercala essa imagem dos personagens do elenco infantil interagindo para outro personagem em outro espaço, onde a atuação do ator ali comunica e dita um tom diferente daquela cena, sem alarde, sem diálogo, sem fala, só imagem, que é o suficiente, porque o roteiro e a direção de Salles principalmente confiam no poder da intuição, não subestima a inteligência do telespectador. E até quando ocorre uma mudança de chave, e aí mudança de chave contextualizando um termo que eu costumo usar geralmente para quando existe algum tipo de reviravolta numa narrativa que muda e dita um novo tom para aquela história contada, não necessariamente precisa ser uma reviravolta, mas pode ser uma mudança drástica de rumo, de roteiro, de narrativa, de história, que muda completamente o caminho por qual o filme vai seguir. E quando essa mudança de chave ela acontece, ela ocorre de uma forma crua, sem o menor sensacionalismo, ainda que seja bastante crível. E quando isso acontece aqui, o filme bate na gente, o filme atinge o telespectador de uma forma tão brutal e inesperada que o telespectador se sente impotente de só assistir o que acontece em tela e não ter a capacidade
entrar na tela e ajudar aqueles personagens. Sério, como é desesperador acompanhar o começo do segundo ato desse filme. Ao mesmo tempo que o filme divaga esses acontecimentos de uma forma sóbria, inclusive expondo que para alguns personagens que colaboraram ou corroboraram com a ditadura militar, que amedrontar aquela família se tornou uma situação tão banal e mundana quanto eram os momentos felizes e mundanos para essa família no começo do filme. E é muito assustador a forma como a direção do Walter Salles, ela comunica essa mudança, esse perigo fantasma que existe na trama, também se utilizando pela imagem. Em todo o primeiro ato você tem uma insolação muito grande, cores muito vivas e muito quentes, uma saturação mais bem acentuada por parte da imagem, da fotografia. Enquanto do segundo ato para frente, o que você vê é uma iluminação mais baixa, as sombras passam a contrastar mais esses personagens, a ambientação, os personagens, eles são diluídos por essa sombra a partir do momento que aquele problema, que a problemática aflige aquela família e aquela alegria, aquela serenidade que você vê no primeiro ato, ela se torna nessa calamidade, nesse terror constante que assola essa família e que vai diluindo a sanidade mental daqueles personagens pouco a pouco, enquanto por outro lado a personagem da Fernanda Torres, a interpretação dela é avassaladora e arrebatadora, não porque ela é expressivamente dolorosa, porque ela demonstra esse problema, essa expurgação de sentimento de uma forma espontânea, mas porque ela segura, porque ela aprende, porque ela não deixa esse sentimento sair de dentro para fora, porque ela se enxerga ali numa posição de que ela é o âmbito familiar, ela é o núcleo familiar que precisa demonstrar para os filhos e para o resto da família uma imposição ali de que ela tá acima daquele problema, até para confortar o resto da família, onde ela prende aqueles sentimentos dentro dela e ela não deixa expurgar de forma nenhuma, mas ao mesmo tempo ela comunica de uma maneira tão sutil aquele desespero que ela tá guardando dentro dela no olhar. Em algumas cenas, inclusive tem uma cena no restaurante que é triste, mas ao mesmo tempo é encantadora de como ela é sutil de mostrar, porque uma das personagens ela percebe pelo olhar da Eunice de que algo está acontecendo e o filme ele comunica isso, a câmera é tão discreta na forma que ela mostra isso e é lindo ao mesmo tempo que é absurdamente triste e absurdamente desesperador. Isso tudo torna essas situações ainda mais aflituosas, tensas e revoltantes. E o longa do Salles, ele não fica preso a um mero choque. Ele não fica à mercê desse choque como uma tentativa de impressionar o telespectador, mas aproveita dele a partir dessa mudança de chave na narrativa, desenvolver os desdobramentos e as resoluções em volta da problemática e tudo que acontece pós o desaparecimento do Rubens e afins, e o filme passa a tomar esse rumo de quase uma investigação em torno do mistério, do que é aquela família, porque o telespectador ele tem aquelas informações que os personagens ali não têm, que em decorrência do que foi revelado da história real e do conhecimento que veio a público do que aconteceu com o deputado e enfim. E mesmo que seja telegrafável o destino do personagem e o que tem acontecido com isso, a direção do Salles é muito eficiente na forma que ela vai nos contando em como tudo se desenrolou, em como o filho depois acabou por se tornar um escritor e virou o livro, toda essa história, mas o filme faz isso de uma forma bastante eficiente porque
No frisar dos ovos, o filme ele é um comentário de época, é um grande comentário de época e um lembrete, assim, meio que obrigatório de que ditadura nunca mais, entende? Então o filme ele se vê nessa necessidade de, a partir do choque, ele desenvolver o resto da trama. Ele desenvolver os desdobramentos e as resoluções em torno daquela problemática. Há aqui também uma conciliação entre a imagem e a dramaticidade. O estilo do Walter Salles é conhecido por ter essa abordagem entre o clássico e o contemporâneo, e eu acho que nesse filme ele é bastante maduro na forma que ele vai conciliando esses elementos de como ele faz para abordar a narrativa, de como ele aborda a direção propriamente dita, que contribui muito para o estilo que ele adota para caminhada dessa trama que é feita na calma, na leveza. O ritmo do filme é uma das melhores coisas, junto com a decupagem. Eu acho que o trabalho de decupagem desse filme é um dos melhores que eu vi esse ano, assim, disparado, porque é uma imersão absoluta e de como compor as cenas a favor de um elemento narrativo e de um elemento dramático propriamente dito, muito bem articulado. E o filme ele tem essa coisa da imagem ser super bonita, a fotografia do filme dispensa comentários, mas ao mesmo tempo essa coisa da imagem super bem trabalhada, da imagem super bem pensada, ela se alinha com o drama do filme e de como conversar aquela questão do aspecto que eu falei sobre a iluminação baixa no segundo ato, contrastando com a insolação do primeiro, que é um contraste ambíguo entre a diferença de tom entre os dois momentos do filme, entre o momento onde você tem a serenidade e você tem a calmaria, até você ter o terror e tudo que vem a partir disso. E por conta disso, eu acredito que a montagem desse filme, ela tem esse grande mérito, esse êxito de ser super hábil quando ela vai construir situações de cotidiano no começo do filme, daquele ambiente do núcleo familiar, onde, putz, cada ator, o elenco aqui é simetricamente fabuloso e primoroso, sabe? É muita verdade que se passa através da tela, mas a direção ao mesmo tempo ela é muito sensível na forma que ela vai capturar cada personagem de uma forma ímpar, de uma maneira com que o telespectador ele se sinta emocionalmente envolvido com aquela história, com aqueles núcleos familiares de uma maneira singular para cada um deles. Cada personagem sente a drasticidade da situação e da problemática de uma maneira diferente. E isso vai impactando na forma que vai desenrolando na própria questão da Eunice como em si, em como ela vai lidar com essa situação. E isso é tudo feito de uma forma tão sensível, que é encantadora, ao mesmo tempo que é emocionante. E eu acho que o final do filme, ele é lindo, lindo e lindo, assim. Ele é bonito e ele é aquela coisa sensível, emocionante, sem ser piegas, sabe? É uma coisa que você tem um olhar tão delicado para aquilo ali, que é bonito demais de se assistir. Ao mesmo tempo que, por outro lado, quando o filme pega pesado, ele é muito sugestivo. Isso é outra questão do filme muito importante, que é uma sugestividade bastante visceral. O filme ele opta por não mostrar, ele opta por sugerir, ele opta por insinuar, e isso é muito pior do que seria caso ele mostrasse explicitamente, porque você tem um trabalho de design de produção e design de som meticuloso, de como você arquitetar essas cenas, de como você compor essas cenas, de como você pode insinuar, e tanto a questão que eu falei do primeiro ato, de que você tem a calmaria, mas ao mesmo tempo nas entrelinhas você tem uma sensação de que algo ruim está acontecendo por debaixo dos panos. Isso é graças à direção e o trabalho de som e de decupagem que insinuem isso de uma forma muito bem articulada. E quando o filme passa a ficar mais sombrio, ele faz isso de uma forma tão
crua, mas tão banal ao mesmo tempo, que é impossível com que a gente assista e não se sinta pressionado, se não se sinta sufocado. E isso é uma coisa assustadora nesse filme. Eu tenho que dizer, a sessão que eu tava desse filme foi a mais silenciosa que eu tive em anos no cinema. Enfim, eu acho que Ainda Estou Aqui é um dos grandes filmes de 2024. É o meu filme favorito até agora. Eu acho que é um filme que daqui a 20, 30 anos ele vai ser lembrado pelas pessoas. E é um filme que tem muito o que dizer, sabe? E ele vai ser lembrado justamente por causa disso. Ele vem num contexto social, num contexto que estamos vivendo atualmente muito importante. E foi muito pertinente. Muito se comenta sobre a oportunidade do filme no Oscar e afins, e a gente torce e tal, mas eu gostaria de salientar aqui que a gente não precisa do Oscar para validar o nosso cinema como bom ou ruim. Porque, sinceramente, o nosso cinema é muito maior do que o Oscar sequer já pensou ser, entendeu? Porque o Oscar, obviamente, duas coisas que eu tenho absoluta certeza. É que se esse filme fosse gringo, ele já estaria no Oscar, ele não estaria sendo cotado, ele já estaria concorrendo ao Oscar. E a segunda é que o nosso cinema é muito maior do que o Oscar um dia já sequer representou. Então eu acho que independente se o filme for concorrer ou não, se vai ganhar ou não, a gente não precisa disso. A gente não precisa se rebaixar a uma premiação estadunidense mesquinha como essa para validar o nosso cinema, porque o nosso cinema já é maior do que o Oscar. Então, independente se ganhar, se vai concorrer ou não, para mim é lucro. Então, é isso. Se puderem, assistam o filme no cinema. Apoie o nosso cinema e é isso. Tem crítica completa sobre esse filme no meu Letterboxd. Tá aí no primeiro comentário fixado. No meu Instagram também. E é isso. Obrigado.